A gente aqui, eu nesse assunto sou absolutamente leiga e ignorante, eu aprendo com o André e com toda a literatura que tem sobre o tema. E aí, nessa semana ou na semana passada, a gente que é sociedade, que é leigo, se deparou com esse assunto, que talvez para quem é especializado já tivesse algum tempo preocupando. Mas por que se deparou? Porque duas figuras públicas, a Luana Piovani e o Neymar, entraram numa briga, eu vou ser educada aqui, né? Numa discussão sobre o tema, e ela dizendo que ele é a favor da privatização e ele dizendo que ela tá errada. Enfim, André, tu consegue pra gente, como eu sempre brinco aqui, explicar para um labrador? O labrador sou eu, né? Como é que a gente explica o que é essa PEC, o que ela faz e como isso muda a vida das pessoas? Se a gente tem que estar preocupado ou não? Tem que estar preocupado porque o Brasil não cuida bem do seu litoral, da sua zona costeira, embora exista, mais uma vez, um corpo técnico muito qualificado que há muitas décadas se debruça sobre o que se convencionou chamar de gerenciamento das zonas costeiras. Uhum. Vamos lá, tem várias camadas aí, eu não quero me alongar e acho que esse debate é ótimo. Viva Luana Piovani, viva Neymar, que por caminhos tortos popularizaram um tema que é de interesse público. Se a gente vai politizar a população assim pela rede social, que seja. Eu penso que a gente precisa prestar atenção na experiência de outros países em relação à proteção da faixa de praia, que é patrimônio da União. Uhum. Porque existem vários argumentos. O primeiro deles é que é uma área estratégica, é a fronteira molhada, tem uma questão de soberania e defesa nacional. Então, se a doutrina militar preconiza que essa faixa costeira não seja objeto dos interesses privados de ocasião. Perfeito. Você tem harmonia na gestão desse sistema. Segundo, quando você fala de proteção das zonas costeiras, em tempos de crise climática e elevação do nível do mar, a gente está falando que vegetação de restinga, manguezais, dunas, falésias, elas representam um fator de proteção para essa elevação do nível do mar. Nós já temos registros no Brasil muito críticos de erosão costeira violenta e de aumento da faixa de ocupação dessa água salgada, especialmente nas regiões metropolitanas do Recife e do Rio de Janeiro, que já foram diagnosticadas há mais de 15 anos, em relatórios muito bem construídos, como áreas vulneráveis à elevação do nível do mar. Então temos um dever de casa que é o que fazer para proteger as zonas costeiras. Não é transferindo da União para estados e municípios ou permitindo a negociação em valores para que os atuais ocupantes comprem o direito de estar ali sem dever nada a ninguém, e você vai, digamos, elevar esse fator de proteção. Mas, muito pelo contrário. Desculpa te interromper, tem um ponto aqui que eu queria que tu nos ajudasse a entender, porque eu fui ler o projeto, li reportagens sobre o projeto e conversei com pessoas assim, independentes, autônomas, que não têm interesses, né, políticos nisso. E aí algumas pessoas dizem, e pelo que eu li no projeto me parece ser verossímil, me parece que o projeto trata disso também. Ele não está falando da faixa de areia ali, né? Que é aquela faixa junto ao mar, e sim aos chamados terrenos de marinha, que ficam a 33 metros, se não me engano, André, adiante, né, da faixa de areia. E aí esses terrenos de marinha, pelo que eu li, André, e eu repito, eu não estou divergindo de ti, eu estou querendo que tu me ajude a entender mesmo, porque é um tema intrincado que acaba sendo dominado, me parece, Potter, por personagens que são, às vezes, muito agressivos e simbólicos desse momento de polarização que a gente está vivendo, né? Então o troço é relatado pelo Flávio Bolsonaro. Aí o Neymar, que um monte de gente já tem antipatia, diz uma coisa, a Luana Piovani vem e diz outra, quer dizer, e acaba virando uma coisa, todo mundo é contra ou a favor, já meio que sem saber exatamente do que o negócio está tratando. Então, pelo que eu li, ele trata dessas terrenos de marinha que ficam a 33 metros distantes da faixa de areia, que são terrenos que em grande parte já estão ocupados, ou por comerciantes, ou por moradores, que hoje precisam pagar uma taxa para a União, né? Justamente porque a União ainda tem a propriedade de 17% desses terrenos de marinha. Então, essa PEC, ela
extinguiria essa taxa e permitiria que a União vendesse a sua parte para esses ocupantes, né, que já estão lá morando, ocupando de alguma forma esses terrenos. Então, quando a gente lê essa interpretação, não parece ser algo tão violento do ponto de vista ambiental. Queria que tu trouxesse a tua avaliação sobre isso, se isso faz sentido o que eu estou dizendo aqui ou se não é bem assim. Meu amigo, você não tem nenhum problema de divergir de mim. Porque a gente é civilizado e a gente é democrático. Eu sei, mas ainda não estou divergindo. Eu quero dizer que eu estou trazendo outras informações para a gente debater em cima de algo que me parece meio intrincado ainda. Olha, o gargalo aí me parece o seguinte: o projeto não fala em privatização, mas abre a porteira do galinheiro para a raposa. Em que sentido? Quando você transfere principalmente para as prefeituras, os prefeitos, eles são mais vulneráveis ao assédio de grandes grupos econômicos, como redes hoteleiras ou de resorts, ou quem já está aguardando a volta do cassino para se posicionar, eles já estão de olho nisso. Empreiteiras e construtoras que almejam ter protagonismo em projetos na orla, o mais próximo possível do espelho d'água. Então, temos aí, digamos, um prenúncio a partir dessa PEC, do que poderia vir a ser um novo mercado extremamente aquecido de reconfiguração desses imóveis, ou dos terrenos, ou das áreas hoje que estão sob a tutela de quem paga foro, laudeme, o que seja. Esse é um ponto. O outro é que essa metragem, sinceramente, eu acho que tinha que ter uma PEC sim, mas em outros termos. Essa PEC tinha que fazer com que a Secretaria do Patrimônio da União, que deveria zelar exatamente por essa faixa de areia, ou essa faixa que é terreno de marinha, funcionasse. Esse é o pretexto que os parlamentares que se entusiasmam com a ideia dessa PEC usam, no sentido de que não é esse governo, todos os governos até hoje malbarataram o papel que a SPU tem de fazer o levantamento onde ficam os terrenos de marinha e qual é a situação de cada lugar desses. Apenas 30% dos terrenos de marinha foram mapeados até hoje. Ponto 1. Ponto 2. O Brasil, a parte da nossa orla já tem dono. Já tem alguém que tomou conta. Que se você estiver lá para dar um passeio, quiser bater uma foto, fazer uma selfie, vai ter alguém dizendo: "Você está fazendo o que aqui? O senhor quer alguma coisa? Então vaza, porque se você não está hospedado nesse hotel, ou se você não é cliente desse quiosque, você não é bem-vindo. Aqui é a nossa área, aqui é o nosso perímetro. A gente não tem um 0800, um serviço de disque denúncia, para dizer: escuta, SPU, ou quem quer que seja, se a praia é para todos, o que está acontecendo aqui onde eu estou? Aqui no Rio de Janeiro, Réveillon ou show da Madonna, semanas atrás, teve gente de quiosque que fez um puxadinho na areia da praia, botou cadeirinha e começou a cobrar ingresso. Isso está acontecendo aqui, no Rio de Janeiro. Eu fico imaginando nos lugares, digamos, que tem forte apelo turístico mais distantes dos grandes centros. Então eu penso que a gente, até essa métrica dos 33 metros está defasada. A PEC tem que levar em consideração os diagnósticos que já foram feitos, preconizando um distanciamento ainda maior de qualquer área construída do ponto máximo da maré, no mínimo 50 metros, se já tem área construída. Se não tem área construída, 200 metros. Esse estudo já foi feito. Aqui no Rio tem um doutor em engenharia oceânica que participou de 2 grandes levantamentos sobre zonas costeiras, doutor Paulo César Colonna Rosman, da COP, da Federal do Rio de Janeiro. É, assim, eu diria um absurdo que a gente não tenha orientações seguras e claras sobre o que seria um reordenamento, um novo regramento dessa orla ou desses terrenos de marinha, levando em conta os interesses difusos. E nesses interesses difusos, o que mais importa, na minha opinião, é a proteção das zonas costeiras, inclusive das populações que dependem da economia da praia. Eu estou falando de pescadores, marisqueiros ou vendedores de bebida, biscoito, sanduíche, óleo de bronzear, aluga barraquinha, aluga isso e aquilo. Esse povo não está sendo considerado, não se fala sobre isso. E quero dizer que o relator da PEC no Senado
Sentiu. Ele sentiu. Ele reconheceu que a PEC está mal redigida, ele reconheceu que a PEC tem buracos, alarmaram segmentos importantes da opinião pública. O seu?